Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Mengão. Olha só, o Flamengo venceu Vitória por 2-1, uma partida difícil, mas venceu. E a imprensa esportiva repercutiu essa vitória. Vamos analisar aqui o Cicinho, a Renata Fã, o Ronaldão falando sobre essa partida e os comentaristas também do programa da ESPN Brasil falando aí sobre essa partida. Chega aqui naquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva e ative o sino das notificações para você assim receber sempre as informações do Flamengo, tá bom? Deixe os créditos ao canal da ESPN, jogo aberto, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Poucas chances, bem preciso. Rossi defendeu o pênalti e o Flamengo conquista os primeiros 3 pontos da competição. Tinha 1 contra o meu Inter, agora tem a primeira vitória. Chama o Flamengo Malvadão. O jogo no Barradão começou pegado e sem muitas oportunidades para os dois lados. Até que o Vitória perdeu a bola no meio de campo. O Flamengo trocou passes e Eric Pulgar acertou esse chutaço. Leão da Barra tentou responder com esse contra-ataque, mas Renato Kaiser foi bloqueado. Aí a defesa do Vitória cochilou. Léo Ortiz lançou para Everton Cebolinha, que driblou o zagueiro e ampliou o placar. O rubro-negro baiano voltou melhor do intervalo. Kaiser brigou e girou bem em cima da defesa e a bola sobrou para Mateuzinho diminuir. Gonçalo Plata respondeu com um belo chute colocado. Aí Kaiser, personagem da partida para o Leão, apareceu de novo. Foi dele o passe para Natan Mendes ultrapassar e sofrer pênalti de Alexandro. O camisa 79 foi para a bola, mas na hora de tirar o 10, parou no goleiro Rossi. Gabriel Baralhas assustou para o Vitória, mas o confronto acabou mesmo no 2-1 para os cariocas. Na verdade foi um jogo muito difícil. O Campeonato Brasileiro é sempre para mim o mais difícil de conquistar. É o campeonato onde tem mais desafios, onde todas as equipes elas te colocam em dificuldades, as viagens, os campos, o tipo de estádio, o tipo de grama muda, tem grama sintética, tem esse campo de hoje que infelizmente está em péssimas condições. Não era ruim, sempre foi um campo bom. Quem viu em casa viu um bom jogo e eu tô porque o meu time jogou melhor e perdeu, mas jogou melhor. Eu também não vou vir aqui falar que o Flamengo foi melhor, né? Como o Palmeiras foi 1 milhão de vezes melhor que a gente, como eu falei também. Foi totalmente diferente. Agora, quando eu jogar melhor e perder, se eu não puder falar, eu vou falar, porque eu tenho a tranquilidade de falar. Eu acho que todo mundo viu o jogo, que se tivesse um vencedor, futebol não tem justiça, beleza, legal, mas se tivesse um vencedor, seria o Vitória por tudo que foi o jogo. Antes de voltar a campo pelo Brasileirão, o Flamengo agora tem 2 decisões pela frente. Pega o Botafogo pelas quartas de final do Carioca e depois a final da Recopa contra o Lanús. Já o Vitória tem 2 compromissos pelo Campeonato Baiano, contra Bahia de Feira e Galícia. E a gente vai ficar forte, cara. A gente vai fazer um ano bom. Acho que mesmo na derrota, eu acho que quem avaliou o jogo sai daqui com esperança que o Vitória tem tudo para fazer um grande ano. E não estamos conseguindo controlar o jogo com bola como gostaríamos. E ganhar era super importante, muito mais fácil corrigir a equipe ganhando do que perdendo. Mas sem nenhuma dúvida temos aí coisas para corrigir e muito caminho para percorrer. Frase emblemática importante: não estamos conseguindo controlar o jogo com bola. Fora o aspecto físico, Felipe, que também ainda não está o ideal no Flamengo, é nítido. Principalmente o Arrascaeta, que é o condutor do time e que parece sentir mais no início de cada temporada essa questão física, depois ele voa. Mas o início sempre é complicado. Então, a gente já mostra aqui onde ficaram Flamengo e Vitória na tabela de classificação. Lembrando que a rodada será completa na quinta-feira e teremos uma tabela definitiva para essa terceira rodada. O Flamengo é o 8º colocado, subiu um pouquinho na tabela, foi para a primeira parte. E o Vitória é o 13º com 3 pontos. E a gente vai ter toda essa sequência. O que vocês destacam nessa partida? O Jair Ventura elogiou o time, falou que muitas vezes o que fica é o resultado, mas que ele gostou da atuação, o Cicinho do Vitória. E o Felipe, dá para perceber que ele ainda não está satisfeito com o rendimento, ganhou 3 pontos, beleza, mas não jogou bem o Flamengo.
Renato, nós estávamos conversando aqui, o Flamengo, se ele fizer 70 partidas esse ano, ele tem que ganhar 70. E ele entra como favorito 70 jogos. Então, assim, o Flamengo, ele entrou em campo e venceu mesmo jogando mal. Então é isso que o torcedor espera sempre a vitória. Bom pro Felipe continuar o trabalho e ter tranquilidade, porque se perde por Vitória, aí traz aquela desconfiança novamente. Outra contrapartida, Vitória jogou mal contra o Palmeiras e perdeu, jogou bem contra o Flamengo e perdeu. E é aí que você liga o sinal de alerta, né? Que não tem sido o suficiente. Mas a partida que o Vitória fez, realmente ele superou o Flamengo em todos os quesitos, fisicamente, em bola aérea, segunda bola. E o Flamengo conta sempre com essa falta do Jorginho. O Jorginho é aquele que cadencia, esse que dá o comando ali de bola, mantém a posse de bola. E o Vitória foi melhor realmente que o Flamengo. Eu achei que o jogo iria ser fácil, mas pelo empenho, o Vitória mereceria a vitória realmente. Ronaldão, você deu a dica ontem aqui, nunca é fácil enfrentar o Vitória lá no Barradão. E o Felipe falou que sempre achava que o gramado era bom, mas que agora ele viu um gramado pior. Mas a questão toda é que o Flamengo individualmente não vem produzindo. O Pedro não voltou ainda para essa temporada. Impressionante como não está aparecendo. O Arrascaeta fisicamente abaixo. A gente vê, por exemplo, o Alexandro também chegando lento, fazendo pênalti. Não foi um time que a defesa também parece que está insegura. Não sei o que acontece. Não sei se o Flamengo não descansou o suficiente, mas tem que acordar. Já tem Recopa, tem clássico contra o Botafogo no final de semana. Mas o Barradão é diferente. Eu falei aqui, o Barradão, o Jair Ventura está começando um grande trabalho também lá. Ele tá além de fazer uma equipe forte, que bateu de frente com o Flamengo aí, que era para sair com empate, se faz o gol de pênalti, ele tá conseguindo manter um ritmo no time dele jogando em casa que todo mundo vai sofrer aí. Todo mundo que cair no Barradão vai sofrer, ele já tá avisando. E é legal quando o treinador tem essa confiança no time e fala, esse era o Flamengo, agora o outro que nós enfrentarmos aqui, nós vamos colocar mais dificuldades. E será assim esse Campeonato Brasileiro, porque você usa o fator casa para tentar tirar uma certa vantagem das equipes para você sobreviver no campeonato. Porque se você empatar em casa ou perder em casa, você vai sofrer lá na frente. E o Vitória pode escrever aí, é o que o Jair Ventura falou, vai dar muito trabalho também. E o Flamengo teve uma grande vitória lá jogando contra o Vitória no Barradão. E pouca chance o Flamengo no primeiro tempo, ninguém chegava na área adversária, mas aí o Flamengo ele abre o placar com um golaço do Pulgar, e depois no finalzinho o Cebolinha vai lá e faz o 2-0, parecia um placar tranquilo, só que o Vitória vem para a segunda etapa e com 6 minutos já desconta para o 2-1, teve o pênalti, se empata o jogo, não sei não, hein, se o Flamengo aguentava até o final, Edu. É verdade, e no segundo tempo começou muito bem o Flamengo, só que depois o Vitória tomou a rédea do jogo e impôs o seu ritmo, um ritmo muito forte. Eu acho que o grande desafio de todos os treinadores hoje, Renato, no futebol brasileiro, vai ser a questão física, porque muito pouco tempo para você trabalhar, a questão de você jogar quarta, domingo, para você tentar colocar os jogadores na melhor forma possível dentro de campo, e o Flamengo está tendo essa dificuldade, principalmente jogadores de muita qualidade, como o Arrascaeta, como você bem disse, e também o Paquetá. Para mim, o Paquetá, o que acontece? Ele era para estar melhor fisicamente do que os outros, porque ele está na meia temporada. Então ele tinha que se impor mais, principalmente na parte física. Só que a gente está vendo que ele não está conseguindo. Não sei se de repente é o esquema tático, não sei se de repente o posicionamento que ele está tendo ali, ele está se desgastando muito. E aí a gente sabe que a dificuldade... Ele corre lugar no campo todo. Porque são jogadores de qualidade. Agora, o Vitória, o Camutanga ali fazendo um terceiro zagueiro, às vezes como um volante também, eu acho que isso acabou dificultando principalmente a equipe do Flamengo. E o Baralhas, para mim, foi o melhor em campo ontem pelo Vitória. E o Luan Cândido também, jogando agora de zagueiro, não é? Agora, o que eu quero chamar a atenção é sobre o pênalti, porque no confronto de laterais, Cicinho, o Natan Mendes ali com o Alexandro comete a penalidade. Eu não sei se alguém aqui não marcaria esse pênalti. Não, eu marcaria um pênalti bem claro. Na verdade, gente, a reclamação do Alexandro é que o Natan colocou a perna, o Natan forçou, no caso, o pênalti. Um jogador experiente como o Alexandro é uma bola que você pode cercar, porque o Natan já deu o toque para a linha de fundo. É isso que a gente, provavelmente o treinador pede também, né? A gente fala aqui comentando, mas o treinador pede. Chegou ali dentro da área, calma, tenha calma, o jogador não tem como definir ali
e ele acabou sendo precipitado aí, foi pênalti muito bem marcado. E Ronaldão, quero falar do Rossi, né? Do Rossi, que pegou o pênalti. Agora elogiar também o Klaus, que a gente sempre bate aí, que não foi ficar no barulho do VAR, ele foi lá e apitou, ele viu, ele apitou, aí é o segundo jogo que ele vai e ele falou, opa, peraí, eu vi isso aqui, esse lance aqui eu vou ter que dar. Então tá certo, não serve o VAR pra ele, não serve de muleta pro Klaus. Eu tô gostando de ver. Agora o Rossi é chovendo molhado, bebê, na Renata. Na hora que vai pros pênaltis, na hora que vai pro jogo difícil. E olha que o Renato Kaiser tava fazendo um bom jogo, né? Participou do gol, enfim, tava lutando. E não recuou a bola pro Rossi, ele sentou-lhe a mamona, saiu do lado e o Rossi foi lá e fez a defesa. Eu acho que o Renato Kaiser ele não errou. O Rossi que pegou. O Rossi que pegou. E, aliás, a gente tem um histórico aqui do Rossi em cobranças de pênaltis pelo Flamengo, contando tudo. No tempo normal, em decisões por pênaltis. Foram 26 cobranças ao todo. Ele defendeu 10 pênaltis, sofreu 14 e teve uma bola que foi chutada para fora e a outra pegou a trave. Então, ele acerta o canto em 65% das cobranças. O Rossi, o Ronaldo fala sobre isso. Tem goleiro que se destaca em outros aspectos, mas o Rossi, ele é um exímio pegador de pênaltis, hein, Rona? E outra coisa assim, quantos pênaltis deram contra o Flamengo, bebê? Isso aí me assusta. E é todo mundo falando que o Flamengo tem um apito, não sei o que, é mentira com esses pênaltis. Disputa de pênalti também, pô. Não foi só pênalti jogando o jogo ali, teve disputa de pênalti também. E ele só não pegou na final também, né? Na disputa de pênalti. E pra quem pensa que só o torcedor e os comentaristas, analistas de futebol é que vem o jogo, os atletas, os times, as comissões técnicas estão muito atentos. Por quê? No domingo a gente teve a super polêmica, muita gente falando da má fé, do Andreas Pereira, muita gente defendendo, enfim. Lá que aquele lugar onde o pênalti é cobrado ficou desprotegido no jogo entre Corinthians e Palmeiras e acabou que depois o Memphis perde o pênalti. Ontem a gente está até separando esse momento porque a área estava protegida. Então ninguém ficou desatento, ninguém virou as costas ou deixou o jogador adversário ali para fazer aquela fumaça, não é? Para deixar alguém do Flamengo... Fazia um buraco, a cavadinha, a cavucada. O Klaus se posicionou ali perto da marca do pênalti. Ele estava no jogo de domingo, já foi o árbitro ontem. Então, por isso que às vezes o futebol, na hora é horrível quem passa pela experiência, mas as pessoas ficam mais atentas e começam a perceber detalhes no futebol. E só falta o tribunal se manifestar, e aí o tribunal não vai se manifestar? Os caras que já jogaram ontem se manifestaram, e o tribunal nada! Mas uma coisa também, o detalhe, Renato, muitas vezes o cara que pega a bola, ele não vai bater. Então, ele só fica ali protegendo e também com a bola, porque os caras ficam aqui na conversa, você vai fazer, aí vem um outro, vai, pega a bola e bate, como foi o Renato Ontem foi o lateral Ramon, né, que ficou por ali. Que ficou com a bola, segurando. Ramon, que não precisa voltar pro Inter não, viu? Ficou no Vitória, sucesso pra você. Isso. Não, mas é um bom jogador pro Vitória. Não deixou recordação boa, bebê, né? Daqui a pouquinho Leila Pereira defendendo, inclusive Andreas Pereira. Pereira e Pereira. Vai, a cavadinha lá, vai pra brilhadeira. Mamãe tá demais, hein? John Arias defendendo o time, voltando a vencer, tá com tudo. Bom. Estavam a armar já as jogadas desde trás, estavam errando esses passes, e aí tu vai errando uma, duas vezes na saída de bola, na terceira provavelmente tu já vai dar um bico pra frente. Vai lá, Pedro, tenta pegar essa bola aí, o Cebolinha nas costas da defesa, tenta pegar essa bola aí pra gente, porque a gente não tá conseguindo sair jogando. E aí o Vitória, eu concordo muito com a Mari P, a gente vai mostrar daqui a pouco, mas o Vitória, raras vezes que baixou a linha de 5. E foi muito interessante o que o Jair Ventura fez. Ele meio que fez um sistema híbrido. Às vezes rolava uma linha de 5, mas raras vezes mesmo. E na maioria das vezes era um 4-3-3 com 3 jogadores, 3 volantes, basicamente, no meio muito bem encaixados. E ali o Flamengo não conseguia sair, porque eram 3 contra 2, né? O Pulgar e o Everton Araújo e os 3 jogadores do Vitória no meio campo. Então, assim, o Flamengo teve muita dificuldade no jogo ontem e mesmo tendo saído vitorioso, né? O Jair Ventura não está errado no que ele disse, não. Tudo bem, os 3 pontos foram pro lado carioca, mas o Jair Ventura o time, né, do Jair Ventura fez um bom jogo. E não é assim, surpresa que o jogo do Vitória ele passou exatamente pelo lado do Paquetá, né? A gente vai falar isso também, mas o Felipe Luiz pontuou sobre esse momento e o Vitória aproveitou. Então, por favor, quero ver o que vocês separaram e essa análise especial aqui no Sport Center sobre a atuação do Paquetá e do Flamengo ontem no Barradão. Bom, o Paquetá, para deixar claro, né, ele, quando optamos por trazer o Paquetá, sempre pensamos para que ele pudesse jogar na meia. Quando o Paquetá veio, tínhamos 6 volantes,
Agora com a saída do Alan, temos 5. Não precisávamos de volante para esse elenco, não precisávamos dessa posição em concreto, e pensamos nele para meia. Ele está jogando na meia direita, a posição que ele jogou e joga no West Ham, jogou em todos os lugares do ataque, na esquerda, na meia esquerda e na meia direita. A única diferença é que muitas vezes ele vai precisar marcar como um extremo, mas hoje eu tentei fazer com que o modelo fosse para que ele pudesse pressionar alto, não conseguimos encaixar nossa pressão muito pela perda da nossa bola, e ele acabou sofrendo mais do que eu esperava, né? E acabou tocando menos a bola do que eu queria. Mas é isso, uma evolução constante, ele vai se soltar, o jogador com uma qualidade tremenda, e eu tenho certeza que ele vai voltar ao nível dele. Não, ele não joga de ponta, ele joga de meia. É claro, ele marca de ponta, que é diferente. Ele joga de meia comigo, como se fosse na mesma função que ele jogava no West Ham, que era como um interior, um meia no 4-3-3. Simplesmente que desse lado hoje tínhamos o Royal como o jogador na ala, né? E como eu repito, eu jogo com 2 volantes lado a lado normalmente, e não precisávamos de volante, precisávamos de meia, e ele foi escolhido para vir aqui como meia. A gente tem na tela, então... a gente não tem. A gente teria na tela a movimentação aí do Paquetá, mas a gente vai carregar a tela de novo para ver exatamente o mapa ali de movimentação do jogador do Flamengo. Bom, enquanto isso, a Mari Pereira e o Jailson mostram pra gente como é que o Flamengo se comportou em campo ontem lá no Barradão. O que é que vocês separaram? Então... chato a gente contra, né? O que o Luiz então, fala, quem sou eu, né? Assim, para falar em relação a nomenclaturas e tal, que o Felipe Luiz acabou de trazer pra gente em relação a extremo, meia por dentro, interior. Eu discordo do Felipe Luiz. E aí eu vou mostrar aqui por quê, tá? Assim, ao meu ver, no 4-2-3-1, só para desenhar aqui, né? 4 com os defensores, 2 volantes, 3, que é o extremo, né, que ele disse, o ponta, na minha visão, que é o Paquetá, como ele fazia, com o Luiz Araújo, por exemplo, com o Plata, enfim, o Carrascal mesmo também jogou por aqui, o Cebolinha na posição pela ponta esquerda, o Arrascaeta de meia central e o Pedro. Assim, muitas vezes acontece isso daqui, né? Do Arrascaeta ser esse segundo atacante, e aí fica uma linha de 4 jogadores aqui. Não à toa, uma das melhores temporadas dele na temporada passada. Temporada mais goleadora do Arrascaeta, inclusive chegando justamente nas costas do Pedro. Só que o Paquetá por dentro, nesse 4-2-3-1, pelo menos, eu não estou conseguindo ver. Eu não estou conseguindo enxergar. E ele está tendo que fazer a recomposição por aqui, que a Mari P daqui a pouco vai mostrar justamente o que aconteceu ontem no jogo contra o Vitória. Então ele está tendo que baixar muito para fazer essa marcação com o Emerson Royal. E aí um ponto que eu digo, Paquetá e Cebolinha, como eles jogam com a perna trocada, é essencial que o lateral faça ultrapassagem. Isso daqui precisa acontecer de alguma forma. O Emerson Royal, ou o Varela, ou o Alexandre, ou Ayrton Lucas, enfim, para ter o funcionamento do meia, né, como ele diz, jogando com a perna trocada, precisa que o lateral faça ultrapassagem para pelo menos arrastar a marcação, porque senão vai acontecer. Senão vai acontecer o que estava acontecendo ontem. O Paquetá pegava a bola por aqui, tinha que tocar para trás. Pegava a bola aqui, tinha que tocar para trás, porque ele não tinha como pifar, não tinha ninguém para dar ultrapassagem. E aí, só para passar a palavra para a Maripê, sinceramente, a gente até falou sobre isso quando ele foi apresentado e você me perguntou se ele poderia jogar dessa forma. Eu acreditava que sim. Mas, tendo em vista os últimos jogos dele, eu acredito que isso daqui vai ter que acontecer. E no West Ham era como, Jailson? Então, eu vi o Paquetá jogando por dentro. Porque aqui tinha o Bowen. É o Bowen que jogava no 4-3-3 do West Ham. O Bowen que sempre jogava mais por aqui pelo lado direito, e ele jogava mais centralizado, porque ele sempre tinha opção de passe. E aí ele podia dar o passe aqui no ponta direita, aqui no Summerville, que é o ponta esquerda. Enfim, tinha sempre um centroavante aqui na referência também. Às vezes o Paquetá também fazia essa referência. Então, mas eu acho que no final das contas isso daqui que pode acontecer. Ficar um volante e o Paquetá de 8 com o Arrascaeta assim, e aí... por exemplo, né, um exemplo aqui, vamos botar aqui o Carrascal, tá? Tá. E numa jogada, num exemplo de um 4-3-3. É o que pode acontecer. Mas... No segundo tempo, a mudança do Felipe Luiz é Carrascal no Paquetá. Eu acho que até também, né, para pegar todo o ritmo, campo pesado, enfim. Eu acho que tem mais um ponto, vou colocar agora o Vitória pra gente. Bota aí pra gente. Porque ele falou assim, né, Mari? O Paquetá marcou como ponta.
Ele falou Na isso. ideia. A ideia era o Paquetá marcar como um extremo. Então, baixando justamente... Eu vou colocar os dois aqui, só pra gente visualizar bem, né? Quer Troca que pra tire? mim o... Everton Volta. Araújo. Isso. Aí. Foi? Pronto. Você vai fazer igual o Bruno, não sabe mexer na ferramenta. Isso, fala de mim. Eu tô indo aqui, calma. A ideia era essa, era ele ajudar o Emerson Royal desse lado esquerdo quando o Felipe Luiz fala que na recomposição o Paquetá marcaria como extremo. Mas isso não aconteceu. E aí o jogo do Vitória, ele se desenhou muito desse lado esquerdo. E aí por isso que talvez tenha sido uma das melhores partidas defensivas do Emerson Royal, porque de fato ele jogou uma barbaridade aqui na defesa. O que o Jair Ventura fez? Ele... Quando a gente falou dessa linha de 5 jogadores, a posição média dos jogadores ficou exatamente quase que na intermediária, né? O Luan Cândido quase sendo o último homem revezando aqui, o Pedro bem encaixotado aqui, ele não conseguia atacar essa linha porque o Vitória ficou com a bola e aí sempre a dobradinha pelos lados do campo. E aí, de fato, o Everton Araújo conseguia dar um suporte aqui para o Alexandro. O Arrascaeta, a gente já sabe, né, que ele fica muito vulnerável nessa fase de marcação, então também não conseguiu sair para o jogo, porque o Baralhas protegia muito bem isso daqui, quando o Jailson fala, né, dos 3 jogadores do meio de campo, porque o Flamengo ficou completamente acuado nesse setor. Quando tentava sair por dentro. E aí os 3 passes não aconteciam, porque já estava bem posicionado Tinha uma o blitz Vitória, já, né? exatamente, para recuperar essa bola. E aí é isso, o extremo Paquetá na marcação não aconteceu, e aí o Vitória usou muito esse lado esquerdo com o Mateuzinho e o Kaiser sempre pressionando também a saída de jogo aqui, muito do que o Jailson trouxe pra gente, né? Acho que contra o Corinthians, Sim. de que você pega a baixa confiança dos zagueiros do Flamengo e aí você força o chutão. Ontem o Flamengo até que não tentou tanto, mas isso aconteceu. E acho que tem mais um ponto em cima do que o Felipe Luiz fala, quando ele pontua aqui, entre aspas, a única diferença do West Ham para o Flamengo é que ele quer que o Paquetá marque dessa forma. Mas o West Ham joga diferente do Flamengo. O Flamengo é o time da bola, que vai propor o tempo todo, que vai controlar o jogo com a bola. No West Ham não era assim. Não. O West Ham, por vezes, tinha na figura do Paquetá o cara que já colocava o time pra frente. Então, é um outro jeito também dele jogar. A gente chegou a falar isso na participação desses volantes na seleção, lembra? Sim. Os volantes da seleção brasileira que são destaques na Premier League jogam muitas vezes em times que lá são mais reativos do que Mais rápidos, né? normalmente a seleção brasileira. 2, 3 toques na bola e já saía lá em profundidade. A gente conseguiu recuperar a tela. Vamos ver então o mapa ali de movimentação do Paquetá no jogo de ontem lá no Barradão. Vamos ver então por onde ele atuou. Tá bem... Tá aberto, tá aqui. Como você falou, hein, Jailson? Tá bem aberto ali pelo lado direito. Essa análise aqui no nosso Sport Center. E aí, eu já aproveito para chamar também o Cícero Melo, Cícero, para você falar como é que a torcida está repercutindo essas primeiras atuações do Paquetá. E também, Cícero, a questão do Rossi. Você traria aquele número importante aí pra gente, Cícero. Olha, é quase uma opinião unânime, viu? Torcida do Flamengo acha o Paquetá um grande jogador, mas a maioria acha que ele não vale o valor que o Flamengo pagou, pelo menos aqui no futebol brasileiro da América do Sul, cerca de 260 milhões de reais. Tem muita gente que acha que o Flamengo poderia ter investido esse valor no Caio Jorge, aumentado aí o valor para trazer um centroavante que eles acham de características diferentes do Pedro, que seria mais apropriado para o Flamengo do que a chegada do Paquetá. Então, o pessoal gostou da volta do Paquetá, é um jogador formado no Flamengo, mas muita gente acha que ele não vai ser tão útil como pode ser a contratação de um atacante, né? Então, vamos aguardar aí. O Flamengo está procurando esse atacante, tá difícil achar no mercado um jogador ali de 9. O Fluminense também tá tendo muitas dificuldades para encontrar esse 9, né? Mas o Paquetá é um jogador que vai, de qualquer maneira, fazer o papel, vai desempenhar. Ele é bom jogador, estava jogando muito bem lá na Premier League e não vai deixar de jogar bem aqui no Flamengo também. É uma questão de encaixe. Em relação ao Rossi, foi ele praticamente que evitou que o Flamengo
não conseguisse a sua primeira vitória, né? Graças ao Rossi, o Flamengo obteve a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Porque se o pênalti entra, além de ser um empate naquele momento 2-2, quem sabe aí o Vitória ia partir para cima até para ganhar o jogo. O Flamengo ia ter que se abrir para tentar fazer o terceiro gol. E aí, como ele é muito bom pegador de pênaltis, a gente tem um levantamento aqui para mostrar a importância do Rossi hoje nas penalidades máximas, não só nas disputas de pênaltis, quando chega aí numa fase eliminatória, o que vale o título, como nos pênaltis normais de meio de competição, que proporcionou, no caso, essa vitória aí pro Flamengo. O Rossi tem 150 jogos com a camisa do Flamengo. Foram marcados 26 pênaltis contra o Flamengo nesses 150 jogos. E aí os gols foram 14. E as defesas foram 10 defesas. Teve ainda uma bola na trave e uma bola para fora. Então o aproveitamento dos cobradores de pênaltis contra o Flamengo é de apenas 54%. Ou seja, 46% das bolas que os cobradores cobram contra o Flamengo, contra o Rossi, não entram, o que é um índice altíssimo no futebol mundial. Claro que hoje os jogadores dessa posição, os goleiros, têm muito mais facilidade para pegar um pênalti do que antigamente. Primeiro, são mais altos do que os goleiros de antigamente. Segundo, tem mais impulsão, mais envergadura. E terceiro, a tecnologia ajuda muito a eles, porque hoje eles conhecem a forma de cobrar pênalti de todos os cobradores, o que não era possível sem a internet. No passado era muito difícil. O Rossi acertou o lado da batida desses 26 pênaltis 17 vezes. 65,4% de ele acertar o lado. Isso vale dizer que aumenta muito a chance dele. Quando ele acerta o lado, ele tem grande chance de pegar o pênalti. Se o pênalti não for batido com força, no ângulo, ou ali na bochecha da rede, é muito difícil para o cobrador fazer gol no Rossi quando ele acerta o campo. Então, esse levantamento é um levantamento que mostra como o Rossi é importante nas cobranças de pênaltis do Flamengo. Eu estou vendo aqui alguns levantamentos, viu, Cícero, enquanto você falava. Por exemplo, o Jorginho, ele tem um aproveitamento de 85% nas penalidades que ele já cobrou na carreira. A média do futebol mundial é de mais de 70% de pênaltis, então, convertidos, né, de conversão nos pênaltis. E esse número do Rossi é impressionante. Impressionante. Quase metade dos pênaltis não entra, Mari. Impressionante. Ele é um super, né, goleiro, enfim. E ontem era importante para o Vitória, no momento em que as coisas acontecem, né? Porque o segundo gol do Flamengo sai no finzinho do primeiro tempo, que foi completamente dominado pelo Vitória. Aí acontece o 2-1 e o pênalti. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Uma partida dificílima do Flamengo, mas o Mengão venceu por 2-1. Golaço do Eric Pulgar e do Everton Cebolinha. O Flamengo conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Flamengo tem 4 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo já fez 3 partidas. O Flamengo perdeu a primeira partida para o São Paulo, depois empatou com o Internacional e agora venceu a sua primeira partida no Brasileirão contra o Vitória. E agora o Mengão vai enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Carioca pelas quartas de final. E logo em seguida pega o Lanús na Argentina pela Recopa Sul-Americana. Quer dizer, partidas dificílimas o Flamengo terá pela frente. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.